Olá pessoal, meus queridos alunos do terceiro ano do Unisal, quinto semestre, professor Luiz Flávio na área, mais tecnológico do que nunca, pessoal? De volta aqui para tratar agora, continuando com a nossa matéria, para tratarmos agora do direito à igualdade, pessoal. Então na aula passada nós terminamos privacidade e intimidade falando dos sigilos constitucionais. Agora nós começamos uma nova página, vamos falar de uma nova gama de direitos individuais, fundamentais, que são os direitos relacionados à igualdade ou à isonomia. Onde que nós encontramos isso na Constituição Federal, pessoal? A disposição basilar, há várias passagens da Constituição sobre igualdade, mas a disposição basilar, pessoal, está no caput do artigo 5º da Constituição e no seu inciso primeiro, o caput é aquele, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, e o inciso primeiro é aquele, homens e mulheres são iguais e assim por diante. Beleza, pessoal? Esse tema, turminha, essa aula eu vou fazer um pouco mais tranquila do que a aula anterior, que a aula anterior foi uma revisão para compensar os alunos que tiveram dificuldade lá no ABA, ok, pessoal? Então, essa aula eu vou fazer um pouco mais tranquilo, tá? Na forma como a gente pretende tocar todas as outras aulas mesmo, ok, turma? Esse tema, pessoal, direito à igualdade, é um dos temas mais desafiadores que nós temos aqui dentro desse conteúdo desse semestre, dentro dos direitos fundamentais. Por quê? Pelos diversos aspectos, as diversas nuances que envolvem o direito constitucional, ok? Vocês vão ver aqui que aqui nós temos questões polêmicas para tratar com relação ao direito à igualdade na Constituição Federal. Tudo bem, turma? Então, considerando a igualdade sob o seu aspecto formal, e eu vou falar agora de igualdade formal e material, considerando a igualdade sob o seu aspecto formal, todos devem ser tratados igualmente pela lei, Todos devem ser tratados igualmente pela lei, tá? Essa orientação, pessoal, norteou as primeiras constituições modernas, As primeiras constituições modernas, as constituições revolucionárias da França, dos Estados Unidos primeiro, depois da França, e as que vieram a sucedê-las, todas elas de inspiração liberal, pautada pelo individualismo, pelo absenteísmo estatal, pela não interferência do Estado na individualidade das pessoas, tá? Todas elas se pautavam por essa igualdade formal, tá? A ideia é que todos, independentemente de condição social, origem étnica, condição econômica, limitações físicas, todos deveriam ser tratados igualmente pela lei. A lei não deveria estabelecer distinção de tratamento, O Estado deveria tratar todas as pessoas de forma igualitária, tá certo? Essa forma de encarar o princípio da igualdade, uma igualdade absoluta, uma igualdade sem qualquer distorções, uma igualdade pura e simples, tá? O aspecto formal, na forma, todos tratados da mesma forma, igualitária. Essa ideia, turma, ela serviu a um propósito inicial dessas constituições às quais nós nos referimos, que a ideia era excluir privilégios, instituir um novo modelo de Estado onde todos fossem iguais, onde não se estabelecesse privilégios legais a este ou aquele, por exemplo, por conta da sua origem. Ah, não, este é filho de nobre, então este vai ter um tratamento diferente, Ah, não, esse daqui descende de uma família importante, então ele vai ter um tratamento diferente, A ideia dessas primeiras constituições modernas era, de fato, romper com esse tipo de privilégio. E a igualdade formal, a utilização do critério formal de igualdade, tratar todo mundo igualzinho, sem distinção, serviu nesse primeiro momento para acabar, para resolver essa questão de eventuais privilégios de tratamento por parte do Estado, que vinha acostumado com isso naquele Estado monárquico, naquela monarquia absolutista. Tá? Porém, pessoal, já a uma certa altura, e aí eu falo do final do século XIX, início do século XX, começou-se a perceber, sobretudo na Europa, que o estabelecimento da igualdade pura e simples entre as pessoas, da igualdade formal entre as pessoas, solucionava o problema da igualdade. Por quê?
Porque as pessoas não são, de fato, idênticas umas às outras. Se todo mundo fosse igualzinho, eu trataria todos da mesma forma e estaria resolvida a questão da igualdade do Estado no tratamento de seus cidadãos. Porém, pessoal, nós sabemos que as pessoas são completamente diferentes, né? Elas têm origem diferente, né? Elas têm etnias diferentes, elas falam línguas diferentes, elas têm condições sociais diferentes, elas têm condições econômicas diferentes, tá? Então eu não posso tratar todo mundo da mesma forma, porque se eu o fizer, eu vou acabar gerando injustiça. E não é este o propósito do princípio da igualdade. O propósito maior do princípio da igualdade e de todos os princípios, né, constitucionais, legais, é a justiça, tá certo? E quando eu trato pessoas diferentes de forma igual, eu me desvio deste princípio de justiça, desse ideal de justiça, tá? Então as constituições a partir do final do século XIX, início do século XX, elas começam a mudar de rumo, né? Elas começam a migrar da adoção de uma igualdade formal para uma igualdade material, né? A igualdade material, ao contrário da formal, ela se sustenta, ela tem como base a máxima aristotélica, segundo a qual deve-se tratar igualmente os iguais, mas desigualmente os desiguais, nas medidas de suas desigualdades, tá certo? Então o Estado parece que acordou para aquela situação. Olha, se de fato eu tratar todo mundo igualzinho, como eu vinha fazendo agora, até o final do século XIX, tá, eu vou conduzir a situações de injustiça. Não é isso que eu pretendo, tá? Não é essa a proposta, tá certo? Eu quero a justiça social, eu quero a justiça para os meus cidadãos. Então, se há desigualdade entre eles, eu tenho que tratá-los de forma desigual, de modo a compensar essa desigualdade e que todos possam ter, né, um mínimo necessário para uma existência digna por parte do Estado, né, uma prestação mínima do Estado para que eles possam conviver dignamente. Tá certo? E aí então, final do século XIX, início do século XX, começa-se a instituir essa questão da igualdade material. Tá bem? Então note, o princípio da igualdade ao longo do tempo, nas constituições modernas, ele evolui. Ele inicia nas constituições americana e francesa como uma igualdade formal, né? Uma igualdade sem desvios, né? Uma igualdade pura e simples, tratando todos igualmente. E ao longo do tempo ele vai evoluindo, né, com as constituições mais recentes, com os estados sociais, com a social-democracia, com o welfare state. As constituições vão mudando o foco, né, migrando de uma igualdade formal para uma igualdade material. Ok, pessoal? E a Constituição de 88? Professor, qual é a igualdade que foi consagrada pela Constituição de 88? A formal ou a material, tá? Bem, pessoal, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para responder essa pergunta, porque a leitura pura e simples do texto constitucional pode nos levar a uma ideia equivocada, ok? Olha o artigo 5º caput. Ele fala lá que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, pessoal, tá? Sem distinção de qualquer natureza. Se você lê esse dispositivo, né, se um leigo, né, alguém não letrado em direito, lê esse dispositivo, vai entender que a igualdade consagrada foi a igualdade formal, porque é sem distinção nenhuma, tá certo? Porém, André Putinelli Júnior vem e nos chama a atenção. Olha, gente, é preciso contemporizar a expressão final do caput do artigo 5º. Qual? Sem distinção de qualquer natureza. Porque, na verdade, não é bem assim que a nossa Constituição funciona. E como a Constituição funciona? Qual a igualdade consagrada pela Constituição? Na verdade, a Constituição Federal de 88, ela consagrou as duas formas de igualdade, tá? Ela ora está se referindo a uma igualdade formal, ora a uma igualdade material. E como que eu sei, né? Como que eu sei se a mensagem constitucional está no sentido da igualdade formal ou da igualdade material? Aí você vai guardar assim, tá? A igualdade formal, ela se dirige, pessoal, tá? Aos intérpretes, aos aplicadores da lei. E a igualdade material, ela se dirige aos legisladores, aos elaboradores da lei,
Vamos tentar entender isso aqui, pessoal, tá? O que a Constituição nos passa é a seguinte mensagem: você, meu amigo legislador, você que está estabelecendo, está criando leis para o país, ao criar uma nova lei, você deve se pautar pelo princípio da igualdade, pelo princípio da isonomia, né? Mas qual igualdade, senhora Constituição? A igualdade material. Você, legislador, quando for estabelecer as regras de convivência estatal, vai ter que levar em consideração, ao estabelecer essas regras, que as pessoas são diferentes. E você, legislador, na qualidade de representante do povo, tá, vai ter que ser sensível a essas diferenças para que isso seja trabalhado na lei. Para que a sua lei, né, trabalhe essa questão das diferenças entre as pessoas. Tá? De modo a restabelecer, né, a balança, de modo a restabelecer o equilíbrio nas relações sociais. Tá certo? Então o legislador, quando faz a lei, ele deve pensar na igualdade no sentido material, reconhecendo as diferenças que existem entre as pessoas e tentando sanar ou mitigar essas diferenças no texto da lei que ele elabora. Porém, pessoal, uma vez elaborada a lei, né, pelo senhor legislador, o intérprete, aplicador da lei, quem? O Poder Judiciário, vai se pautar na aplicação da lei pela igualdade formal. O juiz não deve estabelecer distinção de tratamento entre as pessoas quando ele aplica a lei, tá certo? Aquela história da justiça cega, né? Ou, como diz o ministro Marco Aurélio, né? Eu não vejo capa de processo. Eu não vejo quem está no meu processo, ok? É assim que tem que ser mesmo, seu ministro, tá certo? O senhor não deve ver capa de processo, tá? As pessoas devem ser julgadas não pelo que elas são, pelo nome que elas possuem, ou pela sua condição econômica, social, né? A gente julga os fatos, tá certo, pessoal? O juiz, quando julga, o julgador, quando julga, quando aplica a lei, ele deve fazê-lo pautado por uma igualdade formal. Não cabe ao juiz estabelecer distinção de tratamento na aplicação da lei. Né? Para esse aqui que é mais bacana, eu vou aplicar a lei de um jeito. Esse aqui eu não gosto, eu vou aplicar de outro. Esse aqui é meu amigo, eu vou aplicar dessa forma. Ah, esse aqui é meu inimigo, eu vou aplicar de outra forma. O juiz, quando aplica a lei, aplica da mesma forma para todo mundo. Diferentemente do legislador. Esse sim, quando vai estabelecer a regra legal, deve estar sensível à diferença existente entre as pessoas, de forma a compensá-la, a mitigá-la na elaboração da lei. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Vamos seguir adiante. Já vimos, né, o princípio da igualdade na Constituição Federal, em termos gerais. Vamos tratar agora de algumas questões importantes que dizem respeito ao princípio da igualdade, e vamos começar com uma que talvez seja a mais polêmica de todas elas, né? Que é o princípio da igualdade e as ações afirmativas. Tá? De cara, pessoal, o que são essas tais ações afirmativas? Ações afirmativas são mecanismos de inclusão para corrigir ou mitigar os efeitos das discriminações históricas sofridas por determinados grupos, né? Conferindo tratamento diferenciado a vários grupos vulneráveis, distribuindo oportunidades e corrigindo distorções. Bonito esse texto, né, pessoal? Então, ações afirmativas consiste em identificar na sociedade grupos vulneráveis, né, que vêm sofrendo ao longo da história, né, e que, para compensar esse sofrimento, devem ter um tratamento legal diferenciado, deve ter um tratamento diferenciado por parte da legislação. Isso, pessoal, é uma mudança de paradigma estatal, né? Isso na Constituição de 88 é uma mudança de paradigma estatal, porque até então, né, as constituições que antecederam a Constituição de 88 tratavam as ações afirmativas como privilégios. Sistema de cotas é privilégio. A Constituição de 88 vem e fala, não, gente, espera aí, né? Vamos trabalhar com a igualdade material, vamos pensar que as pessoas são diferentes, vamos pensar que há grupos sociais vulneráveis, né, e que merecem um tratamento diferenciado e que precisam de uma proteção diferenciada por parte do Estado. Então a Constituição traz uma nova luz para essa questão, né, um novo paradigma para a questão
do direito à igualdade e as ações afirmativas, tá certo? Que é uma relativização desse direito, mas uma relativização positiva, tá certo? Dentro das ações, na utilização das ações afirmativas, pessoal, nós temos alguns exemplos aqui constitucionais, né? Exemplos constitucionais dessa mudança de paradigma de tratamento, né? 37, inciso 8º, reserva de percentual de cargos e empregos públicos para portadores de deficiência física. Nota, eu estou identificando um grupo dentro da sociedade, qual? Portadores de deficiência física. Tá? Estou conferindo um tratamento privilegiado a este grupo, né? Com reserva de percentual de cargos públicos para essas pessoas em concurso público. Né? Proteção ao mercado de trabalho da mulher, né? Objetivo fundamental da República do Brasil, redução das desigualdades sociais e regionais. Então, todos esses dispositivos é a Constituição dando recado. Olha, vamos sim, senhor legislador infraconstitucional, vamos sim tratar de forma diferente aquelas pessoas que são diferentes, né? Aqueles grupos vulneráveis da sociedade. Ok, pessoal? Tranquilo? Só que é preciso tomar um certo cuidado, tá? É preciso tomar um certo cuidado na adoção das ações afirmativas. Quem chama atenção muito bem para isso é o professor Marcelo Novelino. Ele fala assim, olha, a adoção de ações afirmativas, ela é bem-vinda, mas deve ser feita com razoabilidade e proporcionalidade, tá certo? É preciso ser feito com muita cautela. Razoabilidade, identificar as situações que realmente devem receber tratamento diferenciado. E ao identificá-las, tratá-las na medida do necessário para corrigir as distorções. Por quê? Porque se eu exagero na dose, pessoal, tá, da distinção de tratamento, eu gero o que ele chama de uma discriminação inversa. Eu transformo o grupo vulnerável, que merece uma atenção especial, num grupo privilegiado, em detrimento da outra parte, que vai ser a parte prejudicada, tá certo? Então, ao estabelecer, cuidado, hein, turma? Ao estabelecer uma ação afirmativa, o Estado deve tomar muito cuidado em identificar os grupos que merecem tratamento diferenciado, isso é razoabilidade, fazer isso de forma razoável, e ao identificar esses grupos, estabelecer a distinção de tratamento no limite do estritamente necessário para mitigar as distorções, as desigualdades. Senão eu vou transformar o outrora vulnerável num privilegiado, gerando o que o Novelino chama de discriminação inversa. Tudo bem, pessoal? Num aspecto geral, isso é o que a gente tem de mais importante no tocante às afirmações afirmativas. Tá? Agora, para encerrar, eu vou tratar de dois casos de ações afirmativas, né, que já bateram a porta do Supremo e que já foram declarados constitucionais. O primeiro, e essa é uma das questões mais delicadas quando a gente trata em sala de aula, né, é a questão das cotas étnico-raciais. Essa história, pessoal, das cotas étnico-raciais, né, ela começa lá com a DPF 186, tá, quando a Universidade de Brasília, tá, ela resolve estabelecer reserva de 20% das vagas para alunos que se autodeclararem afrodescendentes. Então, a Universidade de Brasília inaugura o regime de cotas sociais, raciais no Brasil. Tá? E essa prática é levada ao Supremo Tribunal Federal, né? É questionada no Supremo Tribunal Federal. Questiona-se que houve aqui a quebra do princípio da igualdade, estabelecendo-se um verdadeiro privilégio a determinado grupo social. Tá? A questão vai ao Supremo, a DPF 186, ministro Ricardo Lewandowski é o relator, né? E o Supremo decide pela constitucionalidade do sistema de cotas, tá bem, pessoal? Mas com algumas observações interessantes. O ministro Lewandowski fala, olha, é possível estabelecer sim ações afirmativas, e o sistema de cotas é uma ação afirmativa. Isso deve ser feito com razoabilidade e proporcionalidade, e nesse caso ele entendeu que havia razoabilidade e proporcionalidade, tá? E acrescentou mais um ingrediente, a transitoriedade. Qualquer ação afirmativa deve ser, e esse tem sido o entendimento do Supremo, transitória, tá? Pelo tempo suficiente para se mitigar, para se reduzir
a distinção estabelecida entre o grupo privilegiado, né, e o grupo desprivilegiado na ação afirmativa. Tá bem? Transitoriedade, elemento importante. E o voto polêmico nessa DPF foi do ministro, né, Gilmar Mendes, que o Gilmar Mendes falou na oportunidade, olha, o critério exclusivamente étnico-racial pode ensejar situações indesejáveis. E ele fala assim, olha, nós podemos ter um aluno, né, afrodescendente que vai prestar o vestibular na Universidade de Brasília, porém que tem uma condição econômica boa e que teve acesso, né, à educação de ótima qualidade. Quando nós podemos ter um aluno não afrodescendente com uma situação econômica muito ruim e que não teve acesso à educação de qualidade, né? Então ele sugere ali, deixa no ar, que talvez o critério exclusivamente étnico-racial não fosse o melhor, algo que conjugasse o critério étnico-racial com o critério econômico. Tá certo, pessoal? Tranquilo? Essa é a ideia, tá? Isso aqui depois vale a pena vocês darem uma olhada com calma, que esse é um julgado bastante interessante, ok? ProUni, pessoal, outro tema, um minutinho só, Amar, outro tema importante dentro da questão das ações afirmativas foi o ProUni, tá? ProUni foi criado pela MP 213 de 2004, depois convertido na Lei 1196 de 2005, e essa lei teve sua constitucionalidade, né, contestada através da ADI 3330, tá bem? Então também questionou-se o ProUni, tá? O Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade, sim, do ProUni, dizendo, né, e aqui foi o ministro Aires Brito, o relator, que trata-se de fator de inserção social em consonância com o dever do Estado de reduzir as desigualdades sociais, né, além de dar vazão ao artigo 205 da Magna Carta. Então o ministro Aires Brito, né, seguido pela grande maioria do Supremo, fala o seguinte, olha, esse caso foi unânime, se eu não me engano, a decisão, né? Fala o seguinte, olha, o ProUni é uma ação afirmativa razoável, proporcional e muito bem-vinda, né? E muito bem-vinda. Ok, pessoal? Então, guardem isso. Direito à igualdade, né, que na verdade é até um princípio, né, a igualdade formal e igualdade material, que as duas foram acolhidas pela nossa Constituição, uma se dirige ao legislador, a outra ao aplicador, ao judiciário, ao aplicador da norma legal, né? Falar dos cuidados que se devem ter com relação à aplicação desses critérios de igualdade, né? Ações afirmativas são constitucionais, mas devem ser aplicadas com razoabilidade, proporcionalidade, transitoriedade, tá bem? E dentre as ações afirmativas, aí destacamos as duas mais famosas, que são ProUni e reserva de vaga em universidades públicas, tá certo, pessoal? Outra que a doutrina tem trazido mais recentemente é a questão da Lei Maria da Penha, também uma ação afirmativa em favor das mulheres, né, um grupo pré-definido, tá? E que já se questionou aí a questão da constitucionalidade, se não feriria a Constituição no que tange ao princípio à igualdade. Tudo bem, pessoal? Por enquanto é isso. Numa próxima aula nós retomamos o princípio da igualdade, o direito à igualdade na Constituição, que ainda há mais algumas coisinhas para nós tratarmos, mas esse nós vamos falar na nossa aula da semana que vem. Tá bem? Tá bem? Grande abraço a todos, bom estudo, pessoal, fiquem com Deus.